É, pessoal, explodiu 2 bombas no governo Lula. Ele não estava esperando por isso. Primeiramente, o TCU confirmou crime de responsabilidade do Lula e agora vazaram a informação de que o IBGE está mentindo sobre o PIB, sobre o desemprego para o povo brasileiro. Eu quero mostrar tudo para vocês, mas antes, claro, peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante que os brasileiros entendam o que está acontecendo no Brasil, principalmente o que eu vou te falar agora. Muitos estão criticando o Bolsonaro, isso mesmo, pessoas de direita, deputados e senadores de direita que foram eleitos por causa da ajuda do Bolsonaro, por ele ter apoiado o Alcolumbre. Eu entendo a revolta do povo brasileiro, porque muitos odeiam o Alcolumbre e ele até deixou já claro que não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, né, e de ministros da Suprema Corte. Vamos falar um pouco sobre isso, pessoal? Olha só, né, vamos deixar muito claro aqui sobre isso, sobre o Bolsonaro, sobre esse apoio do Alcolumbre, olha aí. Qualquer pessoa minimamente decente sabe perfeitamente bem que o presidente Bolsonaro não é aliado político do Alcolumbre. Qualquer pessoa minimamente honesta sabe que eles não possuem os mesmos conjuntos de valores ou as mesmas convicções. Todos sabemos que o atual arranjo para a eleição da presidência do Senado é uma necessidade pela completa falta de votos para elegermos alguém 100% nossos. Deu para entender? Toda essa conversa de que Bolsonaro está obrigando a apoiar o Alcolumbre é coisa de canalha que sabe muito bem que não se trata de apoio, mas de um acordo necessário para ter algumas comissões, para ter alguma chance de trabalhar. Ninguém espera que por causa desse acordo o Alcolumbre vire um santo e por causa disso comece a mudar o Brasil. Essa presepada aí é apenas uma canalice de quem não faz nada a não ser tentar desgastar a imagem do presidente, de quem está realmente tentando fazer o que é possível. Tá ok? Forte abraço. Meus amigos, esse assunto tá dando o que falar, porque a gente sabe muito bem tudo que o Alcolumbre fez quando ele foi presidente do Senado. Mas vocês se lembram o que o Senado fez pela direita nesses 2 últimos anos? Porque a gente tentou emplacar o Rogério Marinho como presidente do Senado, vocês lembram? E a gente não conseguiu, a gente não fez nenhum acordo, não conseguimos nenhuma cadeira lá para discutir no Senado e nós ficou só com água e palito durante 2 anos, sem poder fazer nada, só reclamar do Senado. E agora, Bolsonaro, com a experiência que ele tem, vendo que se a gente tentar colocar outro nome, sendo que o voto é secreto, a gente vai perder a presidência do Senado de novo. Não vamos ter cadeira de novo, vamos apenas ficar olhando o Senado trabalhar pela esquerda 2 anos seguidos novamente. Então, ele, inteligente como é, sabendo que precisamos fazer alianças nesse momento para recuperar força, para aprovar algumas pautas de direita, o que ele fez? Sentou na mesa com o Centrão e falou: vamos fazer um acordo. Você pega a presidência, a gente vota em você e a gente consegue cadeiras, comissão, a gente consegue discutir no Senado. Mas não, os novos direitistas, a nova direita limpa, a nova direita perfeita, que não comete erros, que sabe de tudo o que está acontecendo, está falando que Bolsonaro traiu a nação, que Bolsonaro agora é do Centrão e tá desgastando a direita. Será que ninguém lembra tudo que Bolsonaro fez pelo país? Nos anos de 90, meus amigos, eu nem aqui tava ainda, mas eu estudei e eu sei. Tinha um homem lá dentro da Câmara pautando pelos valores da família, pelos valores conservadores, e ninguém dava bola pra ele. Era escorraçado pelos demais políticos sujos, porque antes não tinha essa galera da direita, não tinha o povo que realmente queria bem, só tinha políticos que, ó, fechavam com dinheiro. E Jair Messias Bolsonaro já estava lá brigando, às vezes falava sozinho para as 4 paredes, falava, mas já estava lá defendendo o povo brasileiro. Em 2018, ele escancarou a verdadeira face da política brasileira para todos os brasileiros, mostrando o teatro das tesouras, o tanto que nos enganavam, o tanto que brincavam com a nossa cabeça enquanto a gente achava que Alckmin era opositor do Lula, mas ele chegou e falou: ó,
Esse é todo o esquema deles, estão todos juntos apenas pelo poder, vamos mudar o nosso Brasil. E aí, surgiu um tanto de deputado e senador se dizendo de direita que recebeu o apoio do Bolsonaro e agora estão atacando o Bolsonaro agora, que estão ganhando notoriedade, que estão ganhando visualizações, querem se tornar um novo presidente, querem se tornar o novo líder da direita. Só que, meus amigos, não é assim que funciona a política, e a gente tem que entender esse jogo muito bem. Inclusive eu quero trazer aqui pra vocês uma fala do Jair Messias Bolsonaro, onde ele explica, né, que os novos direitistas, direita limpa, que sabem de tudo, estão atacando ele. Nós não podemos deixar isso, olha aí. Nós abrimos um caminho, pegamos um caminho que estava lá na trilha, na ponta da linha, estava o Olavo de Carvalho abrindo esse caminho para todos nós. E a gente ajudou a criar tudo isso. E temos uma oportunidade ímpar pela frente em 26. Essas briguinhas que eu estou vendo aí, né, a nova direita, a direita limpinha, eu agora sou o mais importante do Brasil, vai ser eu, o tempo todo me alfinetando, e gente que não tem posição clara, que é o poder pelo poder, é bacana ficar aparecendo ali, levando like, ser muito bem visto, etc, etc, mas a realidade é outra. Você senta naquela cadeira presidencial, a realidade é outra. Quando me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual crime eu cometi para merecer a presidência? Não é comemorar, não. Até o prefeito que comemora está errado. Ele vai ter um problema sério pela frente. Eu vejo alguns jovens aí, vou vir candidato agora no estado que vou ganhar. O estado da recuperação judicial está quebrado, está sonhando. Outros querem reduzir a idade, né, para ser presidente, senador, governador. Tem certas coisas, com todo respeito, o Marco Antônio nunca vai chegar perto de mim. É diferença de idade entre nós dois. Ele pode ser mais inteligente do que eu acho que é, pode ter muito mais estudo que eu, sim, pode ser que tenha, mas a experiência que eu tenho nunca vai chegar lá. Sabe como é que funciona o negócio? Ou seja, conduzir um país não é fácil. Graças a Deus, Deus me botou na minha frente pessoas maravilhosas, que algumas até, né, me criticam por aí, mas se fosse ministro numa situação como em outros momentos, onde você não é dono do seu ministério, você tem que aceitar indicação de outros partidos políticos, como por exemplo quando o Pedro da Caixa assumiu a Caixa Econômica, cada diretoria estava com o partido político. Até a diretoria de loterias, né, era complicada, porque o pessoal tem suspeição. Como é que a gente faz para o pessoal não suspeitar de possível fraude numa apuração aí da Mega da Virada? Então, essas pessoas, quando passaram a realmente chegar no ministério e ser dono do ministério, eles passaram a mostrar o seu valor. Aí que tá, meus amigos, a gente tem que entender o jogo político. Não é porque você foi eleito agora e você ganhou uns likes porque você fez um vídeo ou porque você foi lá e criticou alguém que você é o novo líder da direita, que você é o novo futuro presidente da direita. Não, meus amigos, Jair Messias Bolsonaro tem uma história. Ele não apareceu hoje na política, ele não apareceu ontem. Ele está lá falando e brigando e criticando há anos. Ele tem aqui, ó, casca, ele tem casca, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que é preciso ser feito, mas não. Os novos nomes da direita limpa, os novos revolucionários insistem em brigar e falar que Bolsonaro tá errado e que o que ele tá fazendo tá errado e que ele trocou de lado e que ele tá se vendendo, meus amigos, pelo amor de Deus. Sabe o que esses deputados e senadores que foram, né, eleitos por causa do Bolsonaro teria que estar fazendo? Se mobilizando para anistiar Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, brigando pelo Bolsonaro. Ele está prestes a ser preso. Os ministros da Suprema Corte estão indo pro tudo ou nada, querem loucamente colocar ele na cadeia. E cadê esses deputados defendendo o Bolsonaro? Não. Esses ingratos estão apenas batendo e batendo nele. Então eu queria muito deixar claro tudo isso sobre o Alcolumbre, porque é óbvio que o Bolsonaro não gosta do Alcolumbre, é óbvio que eles não compactuam os mesmos valores, é óbvio, pessoal. Você acha que o Bolsonaro realmente queria Alcolumbre como presidente do Senado? Não. Mas a gente vai ficar olhando eles destruírem nosso Brasil sem poder fazer nada no Senado de novo? Só reclamando, ai, o Pacheco não faz nada, ai, a gente não consegue maioria, a gente precisa brigar, a gente precisa de espaço. E eu espero que os brasileiros entendam isso de uma vez por todas, tá? Então vamos deixar muito claro aqui de uma vez por todas para acabar esse assunto sobre Bolsonaro e Alcolumbre, olha aí. Não neste caso, está decidido, concordo, endosso sem ressalvas o que disseram o Silvio e o Piotr. Faz sentido a candidatura do Girão. É outro partido, não faz parte, não fez nenhum acordo, então é uma candidatura de protesto. Está escrito aí nas estrelas há séculos que infelizmente, o novo presidente do Senado será o Alcolumbre. Lamento muito, acho uma figura
detestável. Mas, pelas circunstâncias todas, só ocorre no Senado o que ocorreu na Câmara. Quem fosse indicado pelo Arthur Lira seria presidente. Nesse caso, você teve um acerto, um acordo legítimo para que você garantisse ao partido de oposição o controle ou a presidência de comissões muito importantes. Nesse caso, eu estou verificando que o nosso astronauta continua na estratosfera. Isso não é hora de candidatura de protesto. O partido dele não avaliza, ele é candidato de quem? Ele quer aparecer, como disse o Silvio, discurse pelos presos do 8 de janeiro. Discurse contra o que faz o Supremo. Ele é candidato em nome do quê? Agora ele descobriu que tem vocação para presidir o Supremo. É que ele tem mais 4 anos como senador, não tem nada a perder e vira candidato de protesto, quando esse posto aí está ocupado pelo Girão. Sim. Então, está tudo decidido. Agora, veja só, o astronauta não fez, o Piotr perguntou, lançou a pergunta, eu já respondi sem verificar, nenhum discurso que mostrasse haver ali um senador de oposição. Nada. Pois faça isso pelos 4 anos seguintes. Tem hora de candidatura de protesto, o próprio Bolsonaro foi candidato à presidência da Câmara, sem chance alguma, acho que teve 1 voto, ou 2, se tanto. Era candidatura de protesto. Neste caso, neste momento, feito o acordo entre partidos para que algumas comissões importantes sejam ocupadas por oposicionistas, a candidatura só mostra que é um senador sem rumo, que agora pretende encontrar, não tendo rumo nenhum, nem projetos traçados, nem planos, acha que deve ser presidente do Senado. Não será. Então acabou esse assunto, meus amigos. A gente tem que escolher uma coisa. A gente vai confiar no presidente Jair Messias Bolsonaro ou não? A gente vai caminhar com ele no Vale das Trevas ou não? Porque quando ele era presidente, quando ele não estava sendo totalmente perseguido, quando estava tudo ok, aí era bonito seguir o Bolsonaro, aí era Bolsonaro 22, me dá votos Bolsonaro, vem aqui na minha cidade fazer um vídeo comigo Bolsonaro, aí era tudo lindo, aí era tudo maravilhoso, mas aí chega na hora em que Bolsonaro toma uma decisão difícil, porque não foi fácil. Você acha que foi fácil? Meus amigos, eu sempre falo isso, você acha que foi fácil o Bolsonaro chegar, ele sabendo o que ele representa, né, o líder da direita no Brasil, sentar com o Centrão e falar, olha, é o seguinte, nós vai ter que fazer um acordo, vocês podem fazer um acordo com a gente, pra gente ganhar algumas comissões importantes, pra gente poder fazer alguma oposição no Senado ou não? Foi lá, conseguiu fazer um acordo, aí chegam os ingratos e querem ir pra cima do Bolsonaro. Chega disso, pessoal, chega disso, porque Bolsonaro está fazendo tudo o que pode, ele tá sendo perseguido, risco de ser preso, tá sendo humilhado, tá sendo, assim, não dá pra continuar assim, a gente tem que ajudar o Bolsonaro, a gente tem que proteger o Bolsonaro e não ficar indo pra cima dele e contrariando ele e brigando com ele, tá ok? E pessoal, eu queria muito trazer essa notícia pra vocês. Aparentemente, o IBGE está movendo uns pauzinhos pra ajudar o governo Lula nas estatísticas. É isso mesmo, eu vou mostrar pra você agora. Me ajuda a compartilhar essa informação, hein, pessoal? É muito importante que o brasileiro saiba o que tá acontecendo, olha aí. Agora sim nós temos um documento de uma pesquisa idônea que mostra que esse governo está mentindo para todos os brasileiros. E com certeza, se você me ajudar a divulgar essa informação, vai ser mais uma grande bomba para esse governo. É como se nós existíssemos hoje, vivêssemos hoje em 2 Brasis. O Brasil oficial, que é o dos relatórios do governo, os números que o governo apresenta. No Brasil oficial, falado e divulgado pela imprensa e pelo governo Lula, é o Brasil onde a economia nunca esteve tão bem, onde o desemprego nunca esteve tão baixo, onde o PIB não para de crescer, onde a população brasileira nunca esteve tão feliz e tão grata por ter um governo tão generoso e eficiente quanto esse. Brasil oficial. E nós temos o Brasil real. O que tem aqui no Brasil real? Tem você. Tem um supermercado, tem os seus boletos, tem um posto de gasolina que você para abastecer, tem as lojas que você vai para comprar as suas coisas, tem os seus tributos, os seus impostos, tem o medo de ser assaltado quando você sai às ruas. Esse é o Brasil real, mas eles são completamente diferentes. A imprensa mastiga e vomita na cabeça das pessoas que o Brasil está às mil maravilhas. E uma dos números que eles apresentam para empurrar isso goela abaixo
tem sido muito usada por esse governo é esse número aqui. Desemprego de 6,2 em outubro é a menor taxa da série histórica. Aí vamos ler, ó. Letrinha aqui embaixo, ó. Desocupação ocupa 6,8 milhões de pessoas, representa queda de 17,2% em um ano, segundo dados da onde? Do IBGE. É o IBGE, a instituição oficial que solta os números oficiais do desemprego. Mas aí nós estamos tendo uma situação no IBGE. O IBGE está sendo comandado por esse cara aqui, o Márcio Postman, que causou uma situação tão vergonhosa no IBGE por causa do autoritarismo e da fabricação de números através do IBGE paralelo, que deu uma crise lá dentro. A tensão do IBGE aumenta e servidores chamam a atual gestão de autoritária. Assinaram uma carta aberta contra esse sindicato do Lula e todos os diretores de alto escalão do IBGE pediram demissão. Então, por que eu estou te falando isso? Agora nós vamos à parte que interessa. Essa pesquisa saiu no meio do ano passado e passou despercebido. Ninguém falou dela, ninguém mencionou. Achei isso estranho. Da IPESP, Instituto de Planejamento Estratégico, uma instituição, essa sim, renomada e com credibilidade. E eles foram analisar justamente a questão do desemprego no Brasil. E aqui mostra a estratificação, como é que foi feita as perguntas, número de pessoas e tal. E olha como é o resultado do desemprego que a IBESP chegou. Olha esse número aqui, ó. 32,6% das residências entrevistadas afirmam que pelo menos uma pessoa com 14 anos ou mais estão procurando emprego. Preste atenção nisso aqui. 32,6% afirma que tem pelo menos uma. Pelo menos. Tem casas que tem duas, tem casas que tem três. Como vocês podem ver no gráfico aqui embaixo, ó. Casas que tem duas, casas que tem uma, que tem três, que tem cinco. 5 pessoas desempregadas. Só de casas que tem 2 pessoas desempregadas, só de casas que tem 2, é 7,6% das casas entrevistadas, que eles foram entrevistar. Já é maior que o número ridículo apresentado por esse cidadão aqui, que é 6,2. Mas continuando. Nós temos hoje no Brasil, pelo menos, isso é o mínimo, um desemprego de 32,6%. E aqui você tem estratificação por regiões, como vocês podem ver. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no sudeste. Olha só. Desculpa. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no centro-oeste. Ó, pelo menos uma pessoa desempregada, Nordeste. Pelo menos uma pessoa, só uma. 19% das casas. Sudeste 20, Sul 12, Norte 11 e Centro-Oeste 17. E aqui você tem um total, ó, dos masculinos, da sexo masculino 27,1% de desemprego e feminino 37,7%. Por isso que a média, como está aqui, é de 32,6%. Cara, este sim é a maior fake news oficial já produzida por um governo na história do Brasil. Enquanto ele destruiu a instituição do IBGE para apresentar esse número, a verdade é esse daqui. Olha que loucura que a gente está vivendo. Então, o Brasil hoje tem 32,6% de pessoas desempregadas, no mínimo. Porque isso aqui eram casas que tinham pelo menos uma pessoa desempregada. Tem casas que tem 2, tem casas que tem 3. O número deve beirar aos 40% de pessoas que estão procurando emprego. Por isso nós precisamos urgentemente de uma CPI para investigar, porque isso sim é impeachment. Então, esse eu estou falando só do desemprego. O do PIB é a mesma coisa do ponto de vista que o PIB que eles estão calculando é com o dinheiro público despejado na economia. Ou seja, é mais dívida, é mais rombo, e essa dívida e esse rombo está sendo calculado como se fosse riqueza, que é o produto interno bruto, como se fosse uma riqueza do Brasil, mas na verdade é o rombo.
Meus amigos, isso que ele mostra aqui pra gente é totalmente grave. É o mais grave de tudo que já foi mostrado nesse governo Lula. Eles estão mudando a forma de contar o desemprego. Mudaram a forma de contar o PIB. E é por isso que parece que tá tão lindo nos dados. Olha só, o povo brasileiro está trabalhando. Olha só, o PIB está crescendo, a economia do Brasil está crescendo. Só que aí você vai no Brasil real, você vai no mercado, a inflação deixou tudo mais caro. Tem alguns lugares que a gasolina já voltou para R$7, meus amigos. R$7 era pandemia. Era uma pandemia mundial que estava matando milhares e milhares de pessoas. O que está acontecendo no governo Lula que agora tiveram que mudar a forma de contar o desemprego, o PIB, a forma de contar, de apresentar dados oficiais? Meus amigos, isso aqui é impeachment. E sabe o que eu vou te mostrar para animar um pouquinho mais você? Tá ficando feia a coisa pro governo. Tá ficando feia a coisa pro Lula. Olha só essa matéria aqui que eu separei para vocês. Meus amigos, oposição quer impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. Por quê? O TCU suspendeu 6 bilhões de reais do programa de poupança estudantil. Políticos disseram se tratar de crime de responsabilidade. E o TCU confirmou esse crime de responsabilidade, né, do Lula. Olha só, olha o que eles estão tweetando lá no Twitter. Damares, todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal, que já foi confirmado pelo TCU. O Congresso precisa cumprir seu dever constitucional neste caso. Lembrando que pedi a convocação do ministro da Educação e uma série de pedidos de explicações no ano passado. Nunca veio. Lançaram um programa sem que houvesse previsão orçamentária e em ano eleitoral. De nada adiantou, pois vimos a derrota do PT nas urnas. Mas isso aí não vai ficar barato. Então tá aqui a declaração, né, da Damares Alves já pedindo o impeachment e falando que isso sim é passível mesmo de impeachment. É um crime imenso. Não pode continuar assim. Aí tem aqui o Marcel Manhattan também. Plenário do TCU acaba de referendar a decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que bloqueou recursos do pé de meia por violação a regras orçamentárias, ou seja, crime de responsabilidade. A história se repete, impeachment à vista, vamos voltar às ruas. Fora Lula. Realmente precisamos muito da mobilização popular nesse momento. A gente está num momento crucial onde revelam provas de que o IBGE está alterando os dados oficiais do governo e agora o TCU acaba de confirmar crime de responsabilidade do Lula, né, por essa questão do pé de meia. Meus amigos, crime de responsabilidade, assim que é confirmado, em um país sério, na Constituição como é escrita no Brasil, quando o presidente comete um crime de responsabilidade, é impeachment. Simples, não tem o que discutir, não tem o que conversar. Vamos ver outro deputado aqui, ó. Flávio Bolsonaro. Programa pé de meia, bloqueado por grave violação das regras orçamentárias. Lula imitou Dilma e pedalou. Agora seu único destino é o impeachment. E temos aqui também Carlos Jordi. O governo está em colapso e o povo mais pobre está pagando preço por toda essa incompetência. Agora, oficialmente o crime de responsabilidade foi confirmado. Hora de voltar às suas. E temos aqui também o Nicolas Ferreira, né? Pelas minhas contas, isso aqui já dá impeachment. Então a gente tá vendo aí alguns deputados, né, de direita estão mobilizando pelo impeachment do Lula. Por quê? Porque isso aqui não é brincadeira, meus amigos, é crime de responsabilidade. Isso aqui foi confirmado, o Lula cometeu crime. Cadê o povo na rua? Nós precisamos urgentemente, né, convocar o povo brasileiro para ir pra rua. Nós não podemos aceitar tudo isso que está acontecendo. Vocês veem a gravidade de tudo que está acontecendo? O Lula está se lascando o máximo que pode. Não, a gente não está fazendo uma maracutaia ou sei lá o que, né, algum esquema para poder atacar o Lula, não. Ele mesmo está se destruindo. As decisões que ele toma, as decisões que o governo dele toma. E agora com a vitória de Trump, né, já estão falando que ministros do Lula, integrantes do governo Lula, estão muito apreensivos com a vitória do Trump. Estão com muito medo do que pode vir. Então tá tudo a favor. Aí a gente volta no assunto do começo desse vídeo.
tudo a favor da direita, a gente conseguindo conquistar espaço, conseguindo, né, mostrar a verdadeira face do governo Lula. Aí vem deputados e senadores que se elegeram nas costas do Bolsonaro, que se dizem de direita, quererem ir contra o Bolsonaro, bem nessa hora que a gente tá conseguindo finalmente respirar um pouco, né, escancarar esse governo, ir pra cima desse desgoverno. Aí deputados e senadores vão se juntar pra ir pra cima de Bolsonaro. Meus amigos, vamos focar no que interessa agora. Nós precisamos ir com tudo pra cima do impeachment do Lula, agora com essas novas informações que vazaram, e fortalecer Bolsonaro. Lutar por Bolsonaro. Não podemos deixar que o STF consiga prendê-lo ou que consigam continuar perseguindo ele e os deputados e senadores, em vez de protegê-lo, brigando. Não, essa é a hora de se juntar novamente, colocar o povo na rua, impeachment o Lula e rumo a 2026 deixar a direita muito mais fortalecida. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo. É muito importante a sua participação, o seu comentário, a sua opinião. Deixa aqui embaixo, comenta assim, não fique com medo, não deixe que eles te coloquem, né, esse medo. Eu sei que dá. Pessoas que foram presas, caladas, censuradas, pessoas que se exilaram, né, tiveram que fugir para a Argentina, tiveram que fugir para os Estados Unidos. Eu sei que dá medo. A gente tá em uma ditadura da toga, meus amigos. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, ele já deixou muito bem claro. Tem alguns deputados aí querendo colocar mandato, querendo colocar algumas leis, né, pra, assim, tapar um pouco o poder do STF. E o Gilmar Mendes já falou: nós não vamos aceitar. Nós não vamos tolerar. O STF deixou bem claro, o Congresso pode aprovar a lei que for, eles vão derrubar. Então eu sei, a gente tá numa ditadura muito forte do STF, onde 11 ministros mandam em tudo. Mas o povo brasileiro precisa lutar contra isso, porque no dia que a gente abaixar a cabeça e aceitar tudo isso que tá acontecendo calado, com medo, aí, meu amigo, já era. Aí você pode desistir de vez. Então não vamos deixar isso acontecer, tá bom? Comenta aqui embaixo sua opinião e, claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.